Bom dia, família. Sejam bem-vindos de volta e sejam bem-vindos oficialmente ao capítulo 6 de Provérbios, onde nós vamos mudar de assunto um pouquinho e vamos ver algumas palavras muito práticas e muito fortes para a nossa vida. Eu quero começar junto contigo hoje, já no versículo 5. Nós vamos ver, o 5 é o versículo chave de hoje, ok? Mas nós vamos ver o 5 e aí nós vamos olhar desde o versículo 1 para ver do que ele está falando aqui. Segue para você hoje um princípio que pouca gente entende, pouca gente sabe que ele está na Bíblia. E acho que você vai ver que faz muito sentido eu e você seguirmos esse princípio. Vamos junto para Provérbios capítulo 6, versículo 5, que diz o seguinte: olha só. Diz: livre-se como a gazela se livra do caçador e como a ave do laço que a pode prender. Livre-se como uma gazela se livra de um caçador. Imagina uma gazela correndo, uma ave, né? Do laço que pode prender ela. Cara, que ela tá brigando, tá tentando se livrar, tá correndo, tá se distanciando como se a vida dela dependesse disso. Ele diz, é assim que a gente deve tratar o assunto que a gente começa a abordar a partir de hoje. E que assunto que é esse? Vamos voltar no versículo 1 do capítulo 6, só para a gente entender. Olha só, do que ele está falando que a gente deve se livrar. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Que prisão que ele está falando aqui, ó. Gazela se livrando do caçador, a ave do laço que pode prender. Está falando aqui, sim, de você ser fiador financeiramente, assinando embaixo para alguém que, por algum motivo, não conseguiu pagar a sua dívida e agora você ficou de fiador e ficou preso, enlaçado pela dívida ou pela incapacidade financeira da pessoa por quem você se empenhou. Gente, sim, a Bíblia nos instrui em Provérbios a nós sermos muito cuidadosos com a nossa vida financeira. E o primeiro assunto que aparece nesse assunto de vida financeira é uma instrução clara para que nós não sejamos fiadores de pessoas, porque nós vamos concordar, nós vamos conversar sobre isso. O efeito negativo disso, se der alguma coisa errada, é grandioso e é altamente problemático. Se você se tornou fiador de alguém e você já teve que pagar a dívida ou foi chamado para pagar a dívida ou teve seu CPF amarrado por algum motivo, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que é algo muito complexo, afeta relacionamentos, afeta empresas, afeta parcerias, afeta amizades. Você pode perder amizades por causa disso. Tem toda uma situação que vem a partir de uma promessa de pagar a dívida para alguém que precisou de você como fiador. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre esse conceito porque é uma coisa muito comum no Brasil. O Brasil ainda é um país com crédito restrito e empresas que não são bobas nem nada querem garantir, né, o seu pagamento através de trabalho, né, e contratos com fiadores. Mas existe um grande perigo aqui que a sabedoria bíblica está nos falando, de a gente ter problemas nessa área da nossa vida, e a instrução bíblica é que a gente deve fugir de situações como essa, como uma gazela foge do caçador. Por quê? Se a gente parar para pensar bem, não em todos os casos, tá? Mas em muitos casos, a pessoa que está precisando de um fiador, em muitos casos, essa pessoa precisa de um fiador porque o sistema financeiro entende que talvez ela não seja boa pagadora, ok? Tem algumas circunstâncias, tem alguns mercados onde é de praxe, tem que ter fiador para tudo,
né? Mas outros mercados, o fiador ele é um garantidor, né? A empresa olha, o banco olha e fala, cara, eu acho que isso aí, essa pessoa não vai dar conta de pagar, então eu preciso ter alguém que eu possa confiar que vai pagar. E a gente acaba se colocando na situação de ser essa pessoa que garante que vai pagar. E a Bíblia sim instrui para nós que nós devemos fugir disso. Eu quero que você note uma coisa interessante com relação ao versículo 1, que é um detalhe muito importante da gente compreender. Olha aqui de novo o versículo 1, diz assim: se você serviu de fiador do seu próximo, ok? Começa com o seu próximo, está falando de uma pessoa próxima de você, uma pessoa com quem você tem relacionamento, com quem você tem uma certa intimidade, ok? O seu próximo, como amar o próximo, né? O seu próximo geralmente seria alguém da sua família, alguém do entorno de onde você mora, um vizinho, um amigo, um colega, enfim, pessoas que são razoavelmente próximas e íntimas de você. Então ele abre com essa categoria, é gente próxima da gente, gente da gente. Mas ele continua na continuação do versículo 1 dizendo o seguinte: e com um aperto de mão se empenhou por um estranho. Claro que pior ainda, né? Obviamente que pior ainda se você já fez por um estranho. Mas note que tem o próximo e o estranho, ok? Tem o próximo e o estranho nessa história. Ou seja, não é que não deve ser fiador para gente que você não conhece. Não, cara, é até para gente que a gente conhece. Por quê? O que a gente vai perceber depois da instrução bíblica? Pode ter uma pessoa que eu conheço muito e confio muito, e que eu não teria problema de assinar o meu nome como fiador, mas eu não tenho como controlar o futuro e saber o que vai ser dessa pessoa. Cara, amanhã ou depois acontece uma demissão, amanhã depois acontece uma doença, amanhã depois acontece uma tragédia imprevista, ninguém previu, ninguém quis, não foi planejado, mas aconteceu. Aconteceu. E aquela pessoa, inclusive, que dependeu de mim para fiador, vamos dizer, né, supostamente nessa ilustração, ela, além de estar passando, sei lá, por uma doença complicada, por um acidente que, enfim, né? Além de estar passando por aquilo, agora ainda tem uma dívida comigo, e o relacionamento que era para ser um relacionamento onde eu o fortaleceria, o abençoaria, o ajudaria, estaria ali com ele, agora se tornou um relacionamento estranho, porque esse meu amigo que passou por uma situação inusitada, imprevista e trágica, agora também tem uma dívida comigo e fica aquela coisa, cara, você é meu amigo, mas você me deve, você é meu amigo, mas agora não tem como pagar. E se torna uma situação extremamente complexa e desnecessária. Por isso a Bíblia vai dizer, cara, não faça, não faça, foge, 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 foge disso. Por quê? Porque a gente não tem como controlar o dia de amanhã. A gente não tem como garantir o dia de amanhã. Então ele diz, cara, para a pessoa próxima de você ou para um estranho, fica longe, foge disso. Não mexa com esse tipo de coisa, porque pode ser um grande, grande problema. Então, ele diz, versículo 2, né? Se você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, aquela coisa, cara, estava precisando de uma ajuda, pensei em você, não sei se você não poderia dar uma força. Te ajudo sim, te ajudo sim. Esse te ajudo sim, quando se trata de ser o fiador, né, você agora caiu na armadilha pelas suas próprias palavras, pelas palavras que você mesmo disse, está prisioneiro, versículo 2, do que você falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se e insista e incomode o seu próximo. Olha só, humilhe-se, insista e incomode o seu próximo. Para quê? Para resolver esse negócio e tirar o seu nome desse contrato o quanto antes. Insista, incomode e humilhe-se. Humilhar-se talvez é aquele humilhar-se e dizer, cara, eu não deveria ter feito isso. Ou eu fiz isso sem entendimento do que eu estava fazendo. Eu fiz isso sem compreender as consequências, não tinha entendimento bíblico, né, desses princípios que eu estou aprendendo agora. Então, olha, eu preciso ajustar a minha vida, adaptar a minha vida aos princípios que eu estou aprendendo. Então, estou pedindo para você que a gente possa refazer o contrato, que a gente possa recalcular aí as coisas e a gente possa, então, tirar o meu nome disso. Humilhe-se, insista e incomode o seu próximo. Olha o versículo 4. Não se entregue ao sono e procure não descansar.
Cara, ou seja, o que ele está falando aqui? Sobre ser intencional a respeito disso. Cara, vai, insiste, incomoda, não descansa enquanto você não resolver esse negócio. Por quê? Porque a sabedoria de Deus vai dizer, cara, amanhã ou depois a situação pode mudar e você pode ter problema. Gente, quanta gente, né, já passou por situações financeiras complicadas. Só para você não achar que eu sou o santo, né, que nunca erra nisso. Antes de eu ter o temor de Deus antes de ter muita sabedoria, no auge dos meus 18 anos, foi me dado, né, um cheque especial. Naquela época era cheque especial. Foi me dado um cheque especial e eu caí na ladainha de um cara que não era próximo meu, mas trabalhava numa empresa que eu conhecia. E ele veio com uma conversa da mãe dele, que estava doente, precisava fazer alguns exames, precisava de um cheque emprestado. Cara, isso aí virou uma bola de neve gigantesca, porque eu não tinha o recurso para pagar o limite do cheque. Ele deu o golpe em mim, não pagou e se tornou uma coisa que até hoje eu lembro com muita tristeza. Por quê? Porque eu me empenhei por alguém. De certa forma, eu me empenhei. Eu dei um cheque para o cara e uma promessa. O cheque é uma promessa de que eu vou pagar. O cheque era meu. Promessa que eu vou pagar. Mas eu estava contando que ele me pagaria de volta para que eu pudesse pagar o cheque. E quando isso não aconteceu, a minha casa financeira caiu. Então, é uma coisa muito, muito séria, que a gente tem que levar muito, muito a sério e tem que, como diz ali, cara, incomoda, insista, não se entregue ao sono, livre-se, como a gazela se livra do caçador, como a ave que tenta se desprender do laço que pode prender ela. Por quê? Porque isso pode gerar um grande problema financeiro para você, para sua família, pode romper amizades, pode ter um monte de coisa. Depois nós vamos ver na Bíblia que a Bíblia vai dizer assim: se você quer emprestar um recurso para o seu próximo, para o seu amigo, para o seu irmão, empreste desde que você possa viver sem esse recurso. Então, cara, o cara chega para você, cara, me empresta R$ 1.000. Se você, biblicamente, se você poderia dizer, cara, vou te emprestar, e se o cara não devolver, minha vida vai seguir, não vou comprometer a estabilidade financeira da minha família e assim por diante. Se eu puder dizer isso, então eu posso emprestar esses R$ 1.000. Cara, o cara deve devolver, mas se der uma tragédia na vida dele, eu não, né? Tá, cara, tá tudo bem, fica para você, tá perdoada a dívida e segue a vida, né? Mas se eu dependo daquele recurso para voltar para mim, para eu poder sanar e manter o equilíbrio financeiro, eu devo fugir disso. Então, queridos, eu sei que é uma coisa complexa para a nossa sociedade, a nossa cultura, mas eu quero pelo menos abrir a sua mente para esse conceito e quero encorajar você a você fugir disso. E se você tem alguma coisa que você serve como fiador, você considerar começar a tomar passos para se livrar disso, para você desfazer isso, para que isso não venha se tornar depois uma forma de um problema para você, até mesmo um ataque do inimigo, né, sobre a sua vida, mas que você possa se livrar disso e você ser responsável pela sua vida financeira e não pela vida financeira, né, ou a capacidade financeira dos outros. Isso gera grandes problemas, pode gerar grandes problemas, pode ser que não dê nada, né? Talvez tenha alguém pensando, pastor, eu já fui fiador 2, 3 vezes, nunca deu problema. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Levanta a mão pro céu e agradece, tá? Mas eu estou contando histórias de vezes que eu já fui e me dei muito, muito mal. E aquilo que eu tinha com esse rapaz, que era um começo de uma amizade, se tornou uma situação, né, bem complicada. Isso há quase 30 anos atrás, tá, gente? Muito tempo atrás. Mas a sabedoria bíblica já nos instrui. Cara, fica longe disso, fica longe disso. Nós vamos continuar nos próximos dias aí falando sobre vida financeira, bastante coisa sobre vida financeira, ética de trabalho, essa área de organização, de recursos na nossa vida. Recursos são coisas que Deus nos dá para a gente usar para o reino de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado em não empenhar os nossos recursos em favor de um cara que às vezes é amigo, é vizinho, é colega de trabalho, é colega de classe lá de trás, conheci na faculdade, mas às vezes nem temor a Deus o cara não tem. Aí é mais complicado ainda, né? Porque na hora de tentar resolver um problema, você não tem nem Deus em comum, nem os princípios da palavra de Deus em comum. Então, cuidado para não empenhar valores que são de Deus, que Deus confiou a você,
né, de uma forma que não seja sábia. E nós vamos falar mais sobre isso, vamos aprender mais sobre isso nos próximos dias. Então, sabedoria de Deus para você, sabedoria de Deus para mim. E se você talvez precisava ter um motivo para dar um não para alguém no futuro a respeito de ser fiador, está aqui o seu motivo. Você pode dizer, como eu digo, olha, existe um princípio bíblico que eu busco trazer para a minha vida que me proíbe de fazer isso. Não é algo pessoal para contigo, mas é uma adaptação da minha vida a esse princípio bíblico e eu entendo que é sabedoria de Deus para a minha vida, então eu procuro evitar isso. Então, fica aí uma sugestão para você também, tá bom? Pense sobre isso, reflita sobre isso e a gente volta amanhã para a gente continuar mais um pouquinho do nosso estudo a respeito da vida financeira e da nossa gestão de recursos. Ei, a Bíblia fala em mais de 2.000 versículos sobre gestão de recursos. Por quê? Porque é uma área, cara, importante da nossa vida. A gente precisa saber se relacionar com recursos dentro da sabedoria bíblica. É para isso que nós estamos aqui e é nisso que nós vamos focar nos próximos dias. Tá bom? Vamos orar por isso? Pai, eu agradeço, Senhor, porque nenhuma área das nossas vidas foge à tua instrução. Nem mesmo essas áreas que a gente acha que não tem nada a ver. Mas o Senhor tem sabedoria para nós em todas as áreas da vida. Minha oração hoje, Pai, é que nós, como teu povo, possamos absorver e aplicar essa sabedoria. Possamos compreender essa sabedoria como algo que é benéfico para as nossas vidas, algo que é necessário para as nossas vidas, possamos abrir o nosso coração e não somente fazer o que todo mundo faz, mas de fato fazermos aquilo que a sabedoria de Deus nos indica fazer. Pai, para os meus irmãos que talvez estão enredados nisso e precisam sair, ó Deus, dá estratégia, dá paciência, dá a capacidade de trabalhar isso ao longo do tempo. Pai, nós oramos também para que nós, no futuro, possamos levar esse conceito em mente com relação às nossas palavras, nossos compromissos no futuro. E que, a partir de seguirmos a tua vida, a tua direção para as nossas vidas, possamos colher o tipo de vida que o Senhor desenhou para nós como filhos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abraço para vocês. Até a próxima.